Nós estamos, nesses dias, tendo bastante comunhão, né? Pelo menos virtual. Eu acho que isso aqui não substitui o nosso relacionamento pessoal, de estar com o outro, de poder abraçar, de poder estender a mão, se bem que agora tem uma regra aí que a gente não pode fazer isso, né? A minha mãe sempre brinca comigo, o Davidson conhece, né? Ela sempre fala, o Luizinho e os outros aí conhecem, ela fala assim, meu filho, agora está todo mundo fazendo o que eu já fazia há muito tempo, lavando as mãos, quando pega na mão do outro sai correndo para lavar, né? Só que ela eu acho que tem toque, né? A gente vai ficar todo mundo com toque daqui para frente. Mas é muito bom poder reunir todos os irmãos, não é? Essa iniciativa veio do Davis em relação aos irmãos aí da região. Conta um pouquinho, Davis. Se você foi em Cisneiros, aí na região, foi em janeiro, não? Quando foi? Foi em fevereiro? Foi em fevereiro. Foi em fevereiro. E aí, o que aconteceu aí? Que não, a gente marcou um jejum de 3 dias e começamos a orar com os irmãos e resolvemos Mas depois. vocês foram para uma ilha? Como é que é? Isso, a gente foi para uma. A intenção era ir para uma ilha, mas o rio estava meio estranho para ir para a ilha e os meninos não são muito chegados a rio, então resolvemos ficar na beirada do lago, na beirada do rio mesmo. E ficamos lá 3 dias. Como é que é? A gente ficou lá 3 dias e fizemos um jejum, ficamos numa barraca, conseguimos tirar o Jonatas do conforto da casa dele e ficamos lá 3 dias orando, foi uma bênção. Aí depois que a gente saiu de lá, a gente começou a ir no monte e depois resolvemos manter essa comunhão, embora distante, mas por internet. E tem sido uma bênção para a gente. Amém. Tem acontecido muitas curas, né, Neves? Muitos milagres. Muita coisa, graças a Deus. Lembra aí um testemunho para você contar do que aconteceu, o que mais te marcou? O que mais me marcou foi um montão de conversão. Isso foi muita gente se convertendo, foi muita gente voltando para Jesus, foi bênção demais para mim ver isso. A cura do braço do Marquinho, para mim, também foi uma bênção. A mulher dele se converteu, o Marquinho também. Marquinho é de Itaperuna, né? De Itaperuna, né? O Denis se converteu. O Denis não está aí, o pessoal está trabalhando agora. Já mandaram mensagem para mim, o Elias também trabalhando, os meninos estão em Leopoldina ainda. Então, o Clóvis também está em Leopoldina. E lá em casa, a Desiane tá doente, então o pessoal não compareceu aí hoje. Mas a conversão do Denis também foi uma coisa espetacular, foi uma bênção. Para mim, eu orei por eles muito tempo. E o Marquinho também foi curado do braço dele, aquilo foi para mim muito interessante a forma que ele foi curado, porque o Marquinho, eu lembro que eu fui na casa do Marquinho e sobre o Marquinho e a Marcinha tem muita coisa sobre a vida, eu vou contar sobre essa cura dele, que me marcou muito. A gente começou a orar pelo Marquinho, a gente estava orando no grupo aqui, por um e por outro, e um montão de pessoas sendo curadas das coisas, um montão de testemunho. O Marquinhos queria pedir para a gente orar por ele, só que nunca dava tempo, ele ficava sem jeito, não queria estender, não pedia oração pelo braço dele. Ele tinha ido trabalhar com a balsa, e a balsa arrebentou, e ele foi segurar uma corda com a balsa, aí, de tanto fazer força, arrebentou o bíceps dele, cá em cima. Aí soltou o músculo desceu cá para baixo e arrebentou. Então, ele não estava, já tinha 2 meses já, e ele não aguentava nem mexer, de tanto que o braço doía. E você via aquele caroço lá embaixo e lá em cima fininho. Aí, nesse dia, ele falou assim, vamos orar. Eu falei, não, amanhã eu queria que vocês orassem. Eu falei, não, vamos orar agora. E oramos naquela hora ali, o grupo orou por ele. Aí, no dia cedinho, ele levantou e esqueceu que o braço estava machucado, falou que dormiu bem à noite, que não estava conseguindo dormir. Aí daí no outro dia cedinho, falou assim, a Marcinha, e aí, Marquinhos, seu braço foi curado? Ele falou assim, mas não tô sentindo dor mesmo no braço, não. Aí quando foi olhar, o braço já não estava doendo mais. E é interessante que
passou aquele dia, passou no outro dia, ele foi lá pro quintal pegar um bujão de gás para levantar o bujão de gás para baixo, para cima, para ver se o músculo mesmo estava no lugar. E aí, pronto, aí aquela choradeira, né? Chorou, ligava para mim, chorava, ele, a Marcinho, o tempo inteiro, muito agradecido por Deus ter feito aquilo dali. Então, rapaz, para mim foi um espetáculo. E também, da mesma forma, aconteceu com a minha mãe. Ela também, oramos também que ela estava com fibromialgia, já tinha quer dizer, algum tempo, não, tinha muitos anos, que desde que eu me lembro por gente, minha mãe dormia com o braço pendurado para baixo da cama. Eu até fiz uma cama para ela no Brasil, lá na fábrica, eu fiz uma cama mais alta, que aí ela podia dormir com o braço pendurado assim. Aí depois que a gente voltou lá do jejum, ela pediu para orar, oramos por ela. Aí, no outro dia, minha mãe esqueceu de que tinha braço doente. Passou uns 4 ou 5 dias, aí ela foi lembrar, ela falou, meu braço sarou, aí o que está acontecendo? Aí meu pai falou, eu também percebi que ela está dormindo bem agora, afinal de contas, passou um mês e tal, minha mãe ligou para mim aqui nos Estados Unidos, falou, você acredita que o braço mesmo eu posso levantar, posso dar glória a Deus e tal? Para mim foi uma benção, fiquei muito feliz, porque eu vi a mãe sofrer muito tempo. E coisas assim têm sido muitos anos. Então tem sido bênção, né? Quando Deus, além do que a gente tem aprendido nesses dias, tem tido comunhão com os irmãos, tem sido uma bênção, tem sido uma família isso. A gente fica doido para chegar na quinta-feira ou no domingo. Tava todo dia, mas como o pessoal estava trabalhando, estava sentindo que estava muito pesado, principalmente para a Zilac lá da África, que ela ficava até 2, 3 da manhã todo dia. Então a gente estava atrapalhando um pouquinho ela. Mas tem sido bênção isso. Mais ou menos isso. E agora a gente está junto aí. Amém. Irmãos, nós estamos tendo a oportunidade de ser igreja, né? Eu brinquei esses dias que a palavra eclesia, no grego, que significa que é traduzido como chamados para fora, né? Mas a gente era chamado para fora de casa e entrava no templo para ser igreja, né? E agora eu acho que eu acho que a palavra eclesia, eu acho que Deus está dando outro sentido dessa palavra. Eu acho que agora é empurrados para fora, chutados para fora, né? Ninguém agora pode reunir mais nos templos, mas a igreja continuou operando do mesmo jeito. Hoje nós tivemos uma reunião com Elias Dantas, da Global Kingdom, e os testemunhos do mundo inteiro. Ele está relacionado com muitas igrejas em outros países, né? Muito mais do que eu, na verdade, e ele tem relatórios do que Deus está fazendo. Tem uma igreja em Belo Horizonte, a gente vai falar desse tema, daqui a pouco o Aulos vai nos corrigir, mas tem uma igreja em Belo Horizonte que nesses dias, por causa deste trabalho, já está com mais de 2.000 pessoas para serem batizadas. Quando terminar essa quarentena, eles vão batizar mais de 2.000 pessoas. Eu acho que essa é a oportunidade para a gente compartilhar do amor de Deus. E o Aulos, nosso amigo de muitos e muitos anos, é um irmão que eu digo para ele tem me pastoreado, eu sou ovelha de Jesus, e ele tem abençoado a minha vida aqui muito, da minha família, ele e um outro grupo de irmãos, e eu pedi que ele compartilhasse um tema que você vai entender que é muito mais do que simplesmente a igreja que nós conhecemos nas casas, mas a igreja nas casas com esse sentido que ele vai nos ensinar e compartilhar hoje. Amém. Oi, irmãos. Eu queria agradecer a oportunidade de vocês me incluírem aí nessa comunhão, viu? Eu fiquei muito feliz já com esse testemunho. Eu já fui muito abençoado aqui, escutando isso aí, esse mover de Deus, viu? O Josimar, meu nome é Aulos, eu comecei aos 17 anos na igreja pentecostal e depois eu conheci alguns irmãos, eu tinha cerca de 23 anos, 24, e desde lá eu tenho me reunido nas casas. E desde lá eu tenho trabalhado sendo discipulado, né? E discipulando outras pessoas também. Então, o Josimar me pediu para compartilhar alguma coisa dessa história. E eu montei aqui uma coisa para falar para vocês, mas eu não sei se dá tempo, tudo. Então, assim,
Eu gostaria de falar com vocês, primeiramente, o que é que não é a igreja na casa. Nós temos óculos religiosos hoje, e quando nós falamos determinadas coisas, a gente tem uma tendência de entender de uma forma. Quando se fala hoje em igreja nas casas, eu não quero dizer que é uma igreja que deixou de estar no templo e passou a estar na casa. Eu fui para estar em comunhão com os irmãos, onde esses irmãos eles tinham saído do templo e disseram que estavam indo para as casas, e realmente estavam na casa, mas só que eles pegaram, botaram as cadeiras todas uma atrás da outra, e tinha a banda, tinha a pessoa na frente, aí alguém se levantava no microfone, era um templo pequenininho, era uma estrutura templista, mas pequena. Então, não é isso que eu quero me referir. Também não estou me referindo assim, a uma metodologia nova, a um método, né? As pessoas buscam muito métodos. Isso aqui funciona, aquilo ali está ganhando muita gente, está aumentando o número de igrejas. Então, eu tenho aprendido nesses 36 anos que não é uma questão de método, é uma questão de princípio. E isso faz parte de uma visão, uma picture, um quadro muito maior do que simplesmente você olhar um ponto como sendo a igreja na casa e um método que a igreja está no templo e tem uma reunião nas casas. Eu queria colocar aí, enfatizar um pouco isso e levar os irmãos a entender esse princípio. Amém? Preparados aí? Então, assim, lá no passado, né, quando Deus criou o homem, ele queria uma família de muitos filhos semelhantes a ele. Daí ele criou o homem e a mulher juntos para eles dominarem sobre a terra e a raça humana iria desenvolver aqui uma família de muitos filhos, que eles iriam multiplicar semelhantes à imagem de Deus. Veio o pecado, aí Deus traçou um plano de resgate ao plano original. O resgate, que é a morte de Jesus na cruz, ela é somente uma forma de nós voltarmos para o plano original de ter uma família, de fazer parte de uma família, que Deus nunca desistiu do propósito inicial dele, mesmo depois que o homem pecou. Quando Deus traçou inicialmente esse plano, ele chamou Abraão, tem muita parte da história, né? Mas ele chamou Abraão, depois ele foi criando uma nação, depois veio Moisés, e quando Moisés, naquele monte que ia ser dado os 10 mandamentos, o que aconteceu? O povo falou assim, olha, eu não quero ir lá não. Fale Deus contigo, Moisés, e você fala conosco. Então eles criaram um mediador entre Deus e os homens. E aquele homem chamado Moisés foi, e parece que até agradou a Deus, porque parece que ele não estava muito preparado para ter esse contato direto com Deus. E daí veio uma casta sacerdotal dos levitas, né, que era uma nação, era como um estado, né, de Israel, sem uma terra realmente, mas eles eram os sacerdotes que faziam essa ligação entre Deus e os homens. Quando nós chegamos em Cristo, aliás, antes, foi criado um templo, né? No templo de Salomão foi criado o templo. Esse templo, ele tinha ali o Santo dos Santos. Que, inclusive, Aulus, não era a ideia de Deus, Deus não mandou construir, foi um desejo do coração de Davi, né? Isso, bem lembrado. Foi um desejo do coração de Davi, Deus dá uma nele assim, dizendo assim, olha, eu não habito em casa feita por mãos humanas. Mas, como era uma sombra daquilo que havia de vir, que era o que Deus queria, Deus deixou e colocou em Jerusalém um lugar que era o templo, onde tinha a presença de Deus. O ponto ali, irmão, era que naquele lugar
havia a presença de Deus, que era no Santo dos Santos. Vocês provavelmente sabem a importância desse local. Então, Deus na terra tinha um endereço onde ele morava, morava assim, né? Que era o Santo dos Santos. Quando, depois da primeira destruição do templo, quando eles retomaram com Ciro, mais ou menos no ano 450 antes de Cristo, houve uma preocupação muito grande de que o povo não voltasse a pecar. Então, gradativamente foram criadas o que eles chamavam de sinagogas, que eram os locais de reunião deles, aonde a ênfase era ensinar bem a Torá para que o povo não pecasse novamente e a ira de Deus A viesse. Torá, irmãos, para alguns, a Torá que a gente se refere, que a Bíblia se refere, é a lei. É a lei. Então, a lei, ela, como é que eu diria, que deveria ser preservada, porque se o povo não preservasse, iria haver consequências e iria destruir novamente o templo e tudo isso. Nessa preocupação foram sendo criados esses lugares chamados sinagoga, e foi nascendo aos poucos, onde se sedimentou no ano 150, 170, a ideia, as figuras dos saduceus, que eram mais elitizadas, e as figuras dos fariseus, que você vê depois no tempo de Jesus. E os escribas, os mestres da lei. Por quê? Porque antigamente, irmãos, nesse tempo, já tinha se perdido muito do hebraico. Então, os religiosos tomaram conta da língua, e tomando conta da língua, eles se tornaram novamente uma espécie de apêndice dos sacerdotes, né? Eles agora interpretavam a lei e eles passavam para o povo. Jesus até fala, né, que eles nem entravam e nem deixavam o povo entrar. Eles tinham a chave do reino, né? Então, quando Jesus vem dentro dessa perspectiva, Jesus, ele andava nas casas, ele era acessível às pessoas. E ele traz um reino que era um reino eterno. E esse reino tinha um fundamento grande, que era de pessoas que se convertiam e se relacionavam. E essas pessoas, elas viram Jesus morrer na cruz e o véu rasgou. Então, o véu, quando rasga, o Espírito Santo vem habitar, em Atos 2, no homem. Então, irmãos, o conceito de templo, ele muda. Ele deixa de ser aquele local em Jerusalém e passa a ser cada novo convertido. Então, outra mudança radical que tem aí é que acaba a casta sacerdotal. Uma vez que cada um de nós, quando se converte, recebe o Espírito Santo, nós somos sacerdotes. 1 Pedro 2,9 fala, né? Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquilo que o povo de Israel falou, não, eu não quero, que era subir no monte e encontrar com Deus, nós encontramos com Deus, recebemos o Espírito Santo. Então, essa mudança de paradigma, ela tem que ocorrer nos nossos corações, porque todos são sacerdotes. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o profeta, não. Todos são sacerdotes. A Bíblia fala assim, olha, não sabeis vós que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, essa foi a mudança de conceito. Deslocou de Jerusalém e o Senhor passou a habitar em nós. A palavra todos são, ela é importante. Observe que em Apocalipse, ela fala assim, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele glória, poder para todo sempre. Amém. E no 5,9 em Apocalipse fala, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação,
Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, irmãos, essa mudança, ela precisava passar. Então, cada irmão, ele tem o DNA necessário e suficiente para dar partida na igreja do Senhor, em qualquer lugar que ele vá. Na China, quando veio o comunismo, mataram o primeiro escalão dos religiosos da época, dos líderes, prenderam os outros todos, botaram nas prisões, e a igreja era de 2 milhões de pessoas, foi para 700 mil. E desses 700 mil, sem essa liderança, eles foram agora para 200 milhões. Então, irmãos, você vê que em cada um de nós há a graça de Deus. Aleluia. Para expandir o reino dele. E a estrutura pesada, ela bloqueia isso, ela bloqueia essa expansão. Então é algo mais sério. Quando a gente vê que o Espírito Santo desceu, a gente logo vê em Atos 12:46 que perseveravam unânimes todos os dias no templo e comiam juntos em casa. E todos os dias no templo e nas casas. Aí tem pessoas que até usam esse versículo para dizer que se reuniam no templo. Mas o templo, irmãos, era como se fosse essa cidade do interior, toda a cidade do interior tem uma igreja católica, né? Na praça, tem uma praça. O templo é mais ou menos aquilo. Havia uma praça, que era aqui, ao invés de ser chamado o centro da cidade, ou a praça da cidade, era chamado de templo. Então as pessoas reuniam ali. Jesus, inclusive, derruba os lugares que as pessoas vendiam, animais e tal. Ali era o templo. Ele entrou no templo e fez isso. Ou seja, é uma área grande de tramitação do povo. Então, esse templo é que a igreja estava lá pregando, onde se converteram 3 mil pessoas e tudo. Mas você vê o movimento da igreja para as casas. E esse templo, Augusto, tanto que não era para os discípulos, é que quando Pedro faz aquela cura com João, eles foram presos. Presos Não, por denúncias religiosos. No capítulo 7 de Atos, quando Estevão vai falando, ele bate direto lá naquele templo. E é interessante isso, porque parece que o homem é apegado. Inclusive, é uma das coisas que acusam a Cristo, né? Ele disse que vai destruir o templo. A acusação principal de que Cristo parece que tem um negócio amarrado aí com o templo, né? Aí o que acontece, irmãos? O Espírito Santo veio, habitou no povo, e o povo começou a se reunir. A base de Jesus, dos ensinos de Cristo, eu queria chamar a atenção disso para vocês. Quando nós recebemos o Espírito Santo e nós começamos a praticar o que Jesus mandou, de amar uns aos outros, a nossa tendência vai ser nós migrarmos para uma comunidade de amor. Talvez seja isso até que vocês estão experimentando. A prática literal do que Jesus ensina, porque ele mandou fazer discípulos e ensinar o que ele mandou. Mateus 5, 6 e 7, Lucas 6, né? Então, quando você vai trabalhando os discípulos e nós vamos aprendendo a praticar essas coisas, a perdoar uns aos outros, a amar uns aos outros, a servir uns aos outros, a que a mulher seja submissa, o homem possa amar a esposa, tudo, e os filhos sejam educados. Quando a gente vai praticando esses ensinos, automaticamente nós vamos tendendo a uma comunidade. Com a reforma, e depois do ano 300 também, a igreja, principalmente depois da reforma, vai tendendo às estrelas, os grandes nomes, aqueles que pregam bem, mas os morávios e valdenses, os próprios franciscanos, eles vêm de movimentos onde eles liam as escrituras e praticavam literalmente.
Então, a ideia é essa. É natural que essa igreja primeira, cheia do Espírito Santo, praticando o que Jesus mandou, abençoando as viúvas, elas iriam acabar com uma comunidade. E essa comunidade, naturalmente, ela se dividia em casas. E começou a se estruturar em termos de casas, e de se reunir nas casas. Daí, então, eu vou falar aqui para vocês Atos 2,46, 1 Coríntios 16,9, fala assim, 1 Coríntios. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Em Colossenses 4,15 fala, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Em Filemão 1,2, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. E temos outros relatos onde, no final das cartas, você vai ver essa menção, a igreja está na casa. Vou fazer um parênteses para contar uma história, é que eu fui para Roma, e eu estava em Roma e tinha uma guia lá me apresentando as coisas, e eu estava no Fórum Romano, onde tinham templos e referência de templos pagãos, e lá ela falou assim, agora aquele templo tem uma cruz, porque no ano 300, Constantino deu para os cristãos os templos pagãos. Então, a igreja ficou nas casas até o ano 300. Depois do ano 300, um imperador romano, chamado Constantino, ele se tornou amigo dos cristãos e ele começou a favorecer os cristãos. Ele pensou que estava favorecendo. E uma das coisas que ele questionava era assim, por que tem tantos templos bonitos e os cristãos não têm? E ele tratou de desapropriar alguns desses templos pagãos e botou a igreja dentro lá. Ele matou os sacerdotes, inclusive, pagãos. Ele dava incentivos para quem se convertesse, e a igreja começou a se aguar por aí. E foi interessante que em Roma, eu fiz a pergunta para essa moça, eu falei assim, você teria como me indicar algum local que eu pudesse ir e pudesse ver alguma coisa do tempo da igreja até o ano 300, antes do ano 300? Ela parou, pensou e falou assim, olha, é meio difícil, porque as igrejas elas se reuniam nas casas. Tá bom, gostei de ouvir até isso. Aí depois ela falou assim, agora tem um local que você talvez possa ir, que são nas catacumbas. Eu fui lá, nas catacumbas, desci, e duas coisas me ficaram fortes. Uma, que o historiador lá, a pessoa que estava apresentando era um historiador, e aí ele disse assim, olha, eu fiz a mesma pergunta para ele, e ele falou assim, que não tinha muito como, porque as igrejas elas se reuniam nas casas. Então, e a outra coisa que ele falou para mim que foi muito bom é que haviam desenhos, né, de peixinhos e tal, e até não eram tão bonitos assim, eram desenhos meio assim, até de criança, meio como eu faço, né, não sou muito habilidoso. Mas aí ele fala assim, 85, aproximadamente, por cento dos irmãos faziam esses desenhos porque eles eram analfabetos. Eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever. Então, eles faziam assim. Isso deu um nó na minha cabeça, assim, e me fez repensar muita coisa no meu ministério. Porque esse povo, irmãos, era um povo que eles praticavam Mateus 5, 6 e 7. Eles não eram envolvidos em grandes teologias, mas praticando essas verdades, eles conseguiram derrubar o imperador todo lá. Voltando para o nosso tema nas casas, esses irmãos viveram assim nas casas até o ano 300. O que eram esses desenhos? Você pode falar? Esses desenhos eram desenhos de cruz, eram desenhos de peixe, eram símbolos que, de alguma forma, demonstravam
algum significado deles, algum sinal deles, né? Eu estive no Egito e você encontra essas insígnias nas paredes. Não é na parede, é naquelas rochas ou naquelas superfícies, né? E, na verdade, eles usavam esses símbolos, esses desenhos, para contar a história, lembrar a história Isso. das parábolas ou a cura que Jesus fez. Então, eles reproduziam com desenhos a história ou o ensino do Evangelho para que eles pudessem lembrar. É isso mesmo. Tá dando para acompanhar, não é? Então, eu parei aqui, ó. O Espírito Santo desceu, veio habitar em nós, a igreja se expressou nas casas, e algumas pessoas falam assim, não, mas é porque havia muita perseguição, então não dava tempo nem de construir um templo, né? Mas não é verdade isso, irmão. Durante os 300 anos, tiveram anos de 50 anos de paz para a igreja. A igreja não ficou sendo perseguida da morte de Jesus até o ano 300, não. Teve tempo de paz, a igreja não foi por essa linha. A casa, irmãos, ela é um local que expressa muito o propósito que eu falei eterno, do início. Na casa, você é mais família, você tem pessoas mais próximas, você tem a possibilidade de ser mais pessoal, de relacionar, de ter tratamento de vida, de aplicar melhor a palavra, de você ver uma criança que está desobedecendo, um marido que está tratando mal a esposa. Você tem um ambiente para crescimento espiritual, por ser um grupo menor. E isso acontece muitas vezes. Por exemplo, tem muitas igrejas que hoje estão até aí, são grandes e tal, mas elas começaram numa casa. Mas a primeira coisa que acontece é que as pessoas, quando saem, quando começam a crescer, a primeira ideia que eles têm é para assim, rapaz, está na hora de comprar um local, que é um templo. E templo é uma herança pagã. Templo, ele traz os males. Quais são os males de um templo? E as coisas se tornam pessoal. Você começa aquilo que Deus planejou de que todos são sacerdotes e que isso pode ser vivido numa casa facilmente. Acaba acontecendo que começa a ter uma distinção entre os líderes e o povo. O povo começa a dividir a vida entre domingo e dia da semana, e ela acaba perdendo a ideia de que eles são sacerdotes e que eles fazem a obra juntos, que a Paulo explica bem, né? Que pela operação de cada parte. Então, assim, cada parte é importante e tem uma função no corpo. As pessoas parecem que elas mudaram o foco de viver em família e se aperfeiçoar em Cristo, vivendo mais e mais para o Senhor, para uma vida de domingo a domingo. E isso trouxe os grandes danos, né? Porque novamente foi transferido o sacerdócio para um grupinho de pessoas. Foi o que aconteceu depois do ano 300. Mas o Espírito Santo tem resgatado isso. Eu sei que você pode pensar, por quem sou eu, né? Sou uma dona de casa, sou isso, sou limitado, não sei nem ler direito, não sei. Talvez você possa ter gente de todo jeito, mas você tem o Espírito Santo de Deus e você pode dar uma palavra, você pode orar por alguém e essa pessoa pode ser curada, e você pode converter uma família inteira, como foi agora o testemunho que nós ouvimos. Existem 3 expressões da igreja. A igreja, ela é a igreja universal, em Efésios fala, né? Quem toma o nome, o Deus Pai é quem toma o nome toda a família nos céus e na terra. É a igreja universal, a igreja que está lá em Hebreus, que fala, né? De todos aqueles que já viveram, que já morreram, que estão aqui agora, e daqueles que ainda vão vir. É a igreja do Senhor, total. Essa igreja ela não é visível, não é palpável. A outra expressão é assim, a gente vê bem nas cartas, que é a igreja local. As cartas eram escritas para nome de cidades, era para Éfeso, era para Colossos, era para Filadélfia.
Então, a igreja ela pode ser vista como sendo a cidade, a igreja que está na cidade. Mas nós sabemos que hoje, com tantas divisões, é difícil a gente juntar todo mundo e dizer assim, aqui é a igreja, vamos conversar, né? Hoje Paulo escrevesse uma carta e dissesse assim, a igreja que está em Leominster. Eu não sei como é que ia ser, né? Tem tantas divisões hoje dentro da cidade. E tem uma terceira expressão da igreja, que é a casa. Essa expressão é uma expressão viva, real, onde você vê as pessoas, onde você abraça as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que faz parte da minha experiência, né? Às vezes nós vamos em um local, por exemplo, Bogotá, nós chegamos lá e aí tem 8 pessoas, essas 8 pessoas já estão, elas são 200. Elas começaram em uma casa. Elas hoje têm formados 2 pastores, o Josimar conhece, são pessoas queridas, e vários líderes. Porque, observe, quando você tem uma igreja na casa, você tem o corpo de Cristo. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele estava muito limitado a um corpo. Ou ele estava em Jerusalém, ou ele estava na Galiléia, ou ele estava em Samaria, mas ele estava um local de cada vez. Veja só esse grande mistério. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre nós, nós fomos chamados não só de templo, mas do corpo de Cristo na Terra. Então, hoje, Jesus está na China, Jesus está aqui em Leominster, Jesus está em Ulster, Jesus está em Cisneiro, Jesus está em todo lugar. Isso é tremendo, irmão. Isso é um poder grande. E Jesus pegou o poder todo que ele tinha e pulverizou na igreja, espalhou entre nós através do Espírito Santo. E é esse Espírito que nos dá a unidade. Então, quando você tem uma igreja, eu não sei como é a realidade de cada um, mas você está numa localidade, você começa uma igreja na casa, ali é o corpo de Cristo. Vocês têm todos os dons, você tem ali a graça de Deus para vocês planejarem o crescimento, para vocês desenvolverem uma visão de aumentar o corpo de Cristo, tanto no relacionamento, que você edifica um ao outro e o corpo de Cristo cresce, quanto dentro da igreja, na casa, a visão de estratégias de mobilização, de conquistar a pessoa, de ganhar outro, de serviço para fora, de servir um ao outro, de orar, como foi falado aqui, e a pessoa se converte. O Espírito Santo de Deus está naquele local, e é naquele local que você vê muita manifestação da igreja, do Espírito Santo na igreja. O que acontece dentro do encontro de uma igreja na casa? Você encontra bem definido isso entre 1 Coríntios 11 até 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 11 fala participação das mulheres, fala da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma coisa central na igreja primitiva. Todos os encontros tinham a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um dogma, como colocou a Igreja Católica, que somente os pastores podem fazer. Em aulas. E a ceia do Senhor, ela estava em toda reunião, porque em toda reunião tem comida, tem ceia. A ceia não é algo separado, como o Paulo está falando, de um dogma em que você pratica. Não, hoje vamos celebrar a ceia. Não. Toda a refeição dos irmãos era a ceia do Senhor. E em todas as refeições, o pão que eles estavam comendo e o vinho que eles estavam bebendo, eles tomavam não é que transformava, era toda vez que comerdes em memória de mim, Jesus disse. Eles estavam sempre reunidos. E porque estavam reunidos em nome de Jesus, era a igreja, era a manifestação da igreja. E você pode ver que tem passagens que falam no dia da semana, no partir do pão. Você vê essas coisas bem ligadas. A igreja é reunida partindo o pão. E o partir do pão é isso. Então a igreja está reunida, irmãos. Aí você tem, como o Josimar falou, que sempre é bom, né? Estar junto.
e ter uma refeição, porque isso promove esse relacionamento. Aliás, a palavra e perseverava na koinonia, né, na comunhão. Exatamente. A palavra comunhão é koinonia. É koinonia, comer pão juntos. Isso. A refeição é comida. Exatamente. Então, isso, irmãos, é para gerar esse relacionamento e gerar a abertura de corações, a limpeza, a transparência, né? Para que cada um conheça o outro como eles são. Em Coríntios, capítulo 12, é muito interessante, irmãos, que fala dos dons. E eu não vou falar muito dos dons, mas ali está falando que nós todos bebemos de um só Espírito, né? Tem uma passagem muito interessante, aqui em 1 Coríntios 12, começando do 11, fala assim: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você sabe, irmãos, o que significa em grego cada um? Vocês sabem? Cada um significa em grego cada um, irmãos. Vocês têm essa revelação hoje, viu? É cada um de nós. Não é o pastor, não. É cada um. Achei que ia ser um negócio diferente. Cada um é cada um, né? É cada um, meu irmão. Único. Parece que é brincadeira, mas é isso mesmo. Cada um. A igreja não tem que buscar estrelas. Cada um. A glória de Cristo, irmãos. O que mais encantava Paulo. Entender a simplicidade disso, irmãos. A gente complica muito, né, Josimar? Esse aqui é o problema. Isso. Cada um. Esse aqui é a verdade, cada um. E no 12 é interessante que fala assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é também. Era para ter igreja, né? Assim também é a igreja, né? Mas é interessante, assim também é Cristo. Você sabe por que ele bota Cristo e não igreja? É porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é Cristo. Nós somos o corpo dele aqui na Terra. A teologia separa. A cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Meu Deus. É um negócio, é o homem sem cabeça. Então, assim, mas assim, irmãos, a coisa mais linda disso é que Deus dividiu. Isso nos humilha demais, porque ninguém é dono de tudo. E nós precisamos uns dos outros. Paulo, irmãos, ele sentava... Observe, do capítulo 11 ao 14, você está falando de um grupo caseiro. Você está falando de um grupo caseiro. E Paulo está falando do corpo de Cristo. Quando é que você tem uma igreja na casa realmente viva? É quando... Eu gosto muito disso que uma vez um pastor me mostrou, fez para mim, e eu quero transmitir para vocês. Assim, é quando um dá e o outro recebe. Existe isso, irmão. O dar e receber, essa comunhão é que é a igreja. Não é sentar ao redor, não é sentar um atrás do outro, não é o formato, não é a estrutura, não é estar em casa. Você pode ter uma igreja não é o programa, não é o plano, não é. Mas é quando tem uma comunidade, é quando tem uma comunidade de comunhão, de transferência de um para o outro do que Deus está fazendo na sua vida. Quando você vai para o encontro e você tem uma pessoa na frente e a pessoa fala, 2 ou 3 falam e você vai embora, você não fez sua parte. Não está tendo igreja realmente. Eu lembro uma vez, o pastor, o Josley, irmão do pastor Ismar, você conhece ele, não conhece? Eu conheço. O Josley. Então, o Josley falou assim, vamos fazer vamos começar a fazer uns cultos nas casas, lá em Gaturama. Aí eu falei assim, vamos lá. Aí a gente levou o violão,
a gente levava um bolinho ou pão, e a gente fazia lá, pessoal muito simples mesmo. E a gente começou lá um dia, fazendo um culto na casa, cantava uns corinhos, bem informal mesmo, sabe? Assim, a gente reunia lá no quintal e tocava uns corinhos, mas bem básico. Você conhece o Jorge também gosta de coisas bem básicas, bem simples. E aí, naquela semana, a gente começou a fazer os cultos naquela casa. Aí a vizinha falou assim, vocês podiam fazer também na outra semana, vocês podiam fazer aqui em casa também. Eu falei, vamos fazer. Aí fizemos naquela semana, só que aí na próxima semana já deu um montão de gente, que a vizinha convidou o pessoal. Aí ela fez uma broa de fubá gostosa, aí na outra semana, aí a vizinha falou assim, na semana que vem eu quero que faz aqui em casa. Mas não tinha aquele formato de igreja, nem nada, era simplesmente uns corinhos, cantava, o Jorge dava uma palavrinha bem distraída ali no meio, e foi quando pensou que não, já estava 50, 60, 70 pessoas, estavam lotado de gente, e todo mundo querendo fazer isso. Mas aí passou um dia, resolveram, deram uma ideia lá de que a gente tinha que trazer o pessoal, levar esse pessoal tudo para a igreja. Não, agora vai ter 7 semanas na igreja. Eu lembro disso tão bem, que eu falei assim, no dia que vocês isso para a casinha lá, vocês acabam com o mover de Deus. Foi interessante que naquele dia, aí na outra semana que a gente foi para a igreja para esperar o pessoal todo lá, só foi eu, o Jorge e mais um. Não tem mais. Não funciona, hein? É isso. Agora você bota aí o seguinte, que eu estou querendo enfatizar, é que em Coríntios capítulo 14, você vê lá, fala assim, olha, o que vocês devem fazer quando vocês se reunirem? Aí fala, né, que cada um de vós, cada um no grego é cada um, né? Cada um de vós tem salmos, hinos, cânticos, aí você tem uma série de coisas aonde cada um pode manifestar isso. E eu creio que se vocês forem começar uma igreja na casa, vocês devem começar com uma visão de que esse encontro, ele não é um encontro que tem um líder e que esse líder faz tudo, ou 2 ou 3. Mas a maior consciência é que todos participem e manifestem o Espírito Santo, manifestem os dons, Irmãos, vamos orar aqui agora pela cura, vamos orar aqui para Deus dar uma palavra de conhecimento, vamos tentar fazer esse negócio cada dia mais funcionar. Lembrar os irmãos porque eles estão ali, lembrar que eles são o corpo de Cristo. E outro elemento importante aí é o seguinte, pelo menos nós temos assim, é que todo mundo dentro de uma casa está relacionado através de discipulado. Todo mundo está ligado um com o outro. Não tem ninguém que fica perdido. Então, todo mundo ligado significa que todo mundo, ali é o encontro da casa. Mas a igreja na casa, ela funciona durante a semana. Esses relacionamentos, eles vão desaguar no encontro, que é ensinar o que Jesus mandou, é servir um ao outro. O que está acontecendo durante a semana é que vai mudar também a estrutura da igreja tradicional. E é preciso entender que a semana não é segunda a sexta, não, irmão. É de domingo a sábado. Não tem reunião especial da igreja. Não havia reunião especial da igreja em Atos, nos discípulos. Quando eles podiam, eles reuniam muitos irmãos, mas não eram todas as cidades, em todos os lugares que eles tinham essas condições. Eles se relacionavam um com o outro nesta comunhão que o Aulo está dizendo, e independia de qualquer lugar ou de qualquer reunião especial. Não é isso, Aulo? A outra coisa que é importante, que ajuda a igreja a crescer, é quando vocês fazem igual a Jesus. Quando um discípulo ele vai crescendo em maturidade, você junta com outros, com 1 ou 2. E eles também, durante a semana, a gente chama isso de companheirismo, né? Mas é uma nomenclatura. Jesus colocava de 2 em 2. Aí vocês vão botar o 2 em 2, o 3 em 3. E essas pessoas, elas vão desenvolver o sacerdócio dela durante a semana, elas vão planejar saídas para pregar, elas vão
criar alternativas dentro da criatividade, do dom de cada uma. Eu vi um irmão contando um exemplo, né, que os companheiros ali se juntaram para orar, aí ele falou, rapaz, olha, veio aqui no meu coração uma palavra que era Starbucks. Aí o outro, rapaz, e eu estava orando, eu vi assim, vestido vermelho. E o outro falou, e eu vi no meu coração uma mulher. Aí ele, vamos procurar qual é o Starbucks. Não, e o outro não era vestido, não era mulher, era problema na coluna. Eles foram, entraram lá no Starbucks, que eles sentiram a orientação de Deus, e ficaram esperando para a mulher de vermelho com problema na coluna. E entrou a mulher de vermelho com problema na coluna. E quando entra essa mulher de vermelho com problema na coluna, eles falaram, olha, nós estávamos orando, aconteceu assim, 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 e a mulher foi impactada, foi curada, e Deus glorificou o nome dele. Então, assim, é mostrar essa parte do sobrenatural em menor número de pessoas, aonde elas se espalham. E cada grupinho desses, irmão, são DNAs para a formação de outros grupos caseiros. Então, a ideia é que Deus possa usar esses homens, essas pessoas, essas mulheres do grupo caseiro para multiplicar-se, para que para a glória de Cristo, expandir para outros lugares. E não seja somente de uma pessoa. Às vezes, a igreja, para concluir, parece um pouco uma piada, né? A piada é a seguinte, tinha um homem que ele contava muito, garganteava muito, que era um excelente caçador. E o pessoal sabia que ele não era. E levaram ele para caçar, deram uma espingarda na mão dele e falou assim, pode ir para lá, não vamos ficar aqui um pouquinho aqui na cabana, né? E ele saiu morrendo de medo, tremendo, e foi para lá, né? Mas aí ele se bateu com o urso. E aí ele se bateu com o urso, jogou as espingardas fora e saiu correndo na direção da cabana. Quando ele chegou lá, estava a turma toda lá, imaginando o que estava acontecendo com ele. Ele abriu a porta. Aí ele abriu a porta, entrou. Quando o urso entrou, ele pegou, voltou e gritou assim, ó, pega esse aí que eu vou pegar outro. Segura esse aí, que eu vou pegar outro. E ficou os caras lá se batendo com o urso. Por que essa piada? É porque às vezes parece os irmãos das igrejas. Ele sai para pegar os ursos lá fora, convida para domingo, o pastor dá uma palavra, e depois o pastor que fica com o urso. Fica cheio de urso, né, da igreja, né? Cheio de gente que fica lá, às vezes, atrapalhando, não recebeu uma palavra direta, não teve um tratamento, não se conhece a vida da pessoa, ela fica ali fazendo um número e depois acaba aprendendo que tem direito a voto, né? E até prejudicando a igreja, só pegando o osso e botando dentro da igreja. É só aquele convite, domingo vai ter um negócio especial, domingo vai ter um negócio... Mas não é isso nossa função. Nossa função é nós termos uma ideia de multiplicação aonde todos participam. A maior graça, assim, eu vejo em Paulo uma grande admiração, porque Paulo foi aquele que viu mais grupos caseiros formados por gentios. E eu tenho uma ideia na cabeça assim, de um Paulo, irmãos, onde ele olhava para aquele grupo caseiro que ele estava assim, e ele ficava admirado demais. Ele falava muitas vezes nisso, ó, não há mulher, não há homem, não há bárbaro, não há cita, não há judeu, não há escravo. Ele ficava assim olhando, rapaz, ali naquele lugar tinha um cara que comia porco, tinha um cara que não comia porco, tinha um cara que fazia as coisas totalmente estranhas assim, a Israel, mas todo mundo se abraçando, se beijando. Aí ele via o Senhor, que tinha escravos, dar a ceia na mão de uma escrava. Ele via esse Senhor beijar a escrava e dizer, minha irmã. E Paulo ficava admirado da graça de Deus.
do Espírito Santo. E aí ele via que Deus usava um e que Deus usava outro. E ele via a cooperação. Aí ele falava do corpo, que cada parte ia contribuindo, cooperando, pelo auxílio de todas as partes para a edificação do corpo. Então, a visão final é que é a igreja que edifica a igreja, e não os ministérios específicos, mas é a igreja, cada parte que edifica. E na América, nós temos gente que gosta de salada. Mas pega a salada e bota assim, uma vasilha de pepino, uma vasilha de folha, uma vasilha de cebola, e separa e come um pouquinho assim, né? Então aqui tem a igreja batista, aqui tem a igreja pentecostal, ou seja, separa, cada um pelo gosto. Tem outros que juntam tudo, mas vem com dressing, ranch. Dressing é o molho, irmãos. É um molho, bota o molho, mistura tudo e acaba que você não sente o gosto de tudo. Fica só com o gosto teológico, né? Então, predestinação. Aí junta e aí vai tomar o gosto. A salada perde o gosto. Mas a salada que Deus gosta, que a gente tenha, é a salada onde você bota aquelas partes todas e aí você vem com azeite e bota o azeite nela. Você sabe o que o azeite faz? Ele realça o sabor de cada parte diferente daquela salada. E o Espírito Santo, nós sabemos que é o nosso azeite, e ele quer, dentro da igreja nas casas, que cada um possa expressar o seu sabor, né? Aquilo, o gift, o dom que Deus colocou na vida de cada um. É isso aí, irmãos. Amém. Irmãos, em Mateus capítulo 10, quando nós vemos Jesus separando os seus discípulos, né, os seus 12 discípulos, depois você vê separando os 70 e os envia, né, ele diz assim, mas ide e indo pregai, versículo 7, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurais saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Você vê no livro de Atos, eu queria até fazer um desafio para você, ler os evangelhos de Jesus e ver como é que era a igreja, vou colocar dessa forma, que Jesus pastoreava. A igreja que Jesus pastoreava era ele e os seus discípulos. E era uma igreja móvel, vamos dizer assim, porque eles não moravam em uma cidade específica, eles iam de cidade em cidade. Me lembra muito o tabernáculo que foi construído por Moisés, uma tenda, e esta tenda onde Deus morava, como disse o Aulus, essa tenda onde Deus manifestava a sua glória, ela é colocada no meio do arraial, juntamente com as outras tendas. As tendas onde eles moravam, cada um na sua casa, na sua tenda, e a tenda da congregação foi colocada ali. E de repente, quando a nuvem se levantava, ou a coluna de fogo, eles ajuntavam tudo e ajuntavam também a tenda que o Senhor habitava e manifestava a sua presença e saíam para outros lugares. A igreja não tem endereço. A igreja é onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome. Se há uma frase, e muita coisa maravilhosa o Aulus nos ensinou, compartilhou conosco, a coisa mais maravilhosa é que cada um de nós, nisso está o grande poder de multiplicação. Cada um de nós, independente de ordenação, independente de qualquer coisa, cada um daqueles que conhecem a Jesus
que nasceram de novo. É uma semente em potencial para começar em qualquer lugar uma igreja. Se nós nos apegarmos a isso, o Aulus conhece os irmãos, eu conheço alguns deles. Na Índia, vou terminar com esse testemunho. Na Índia, há um problema sério porque a igreja é perseguida. As pessoas não podem ser batizadas. Há pouco tempo, um dos irmãos que nós conhecemos lá, alguns anos atrás, se converteram algumas pessoas e eles tiveram que sair da província de madrugada, escondido, para ir para um outro lugar para serem batizadas. Há pouco tempo, uns 8, 10 anos, eu estive na Índia e eu conheci aqueles irmãos onde teve que eles queimaram as igrejas, queimaram crentes. Uma das meninas, sobrinha deste irmão, ela tinha sido trazida para Calcutá, para a capital, não sei se é a capital lá daquela região, no norte da Índia, porque ela tinha sido queimada boa parte do corpo dela quando eles perseguiram os irmãos lá. E eu disse, num lugar como esse, como é que você faz? Se você abrir um templo, uns abrem um templo, Igreja Universal, outro abre outra igrejinha, Igreja Batista, outro abre. Para o indiano, ele vê aquilo, ele fala assim, cada um tem um Deus. Esse aqui é o Deus da Universal, esse aqui é o Deus Batista. E essas pessoas não crescem. As igrejas lá, essas igrejas, entre aspas, não crescem. Como é que você vai fazer para alcançar a Índia sem levantar essa perseguição, sem sofrerem como estão sofrendo? Só tem um jeito. Indo alcançando vidas de casa em casa. Tem um grupo que está ligado ao nosso grupo, especificamente São Paulo e Belo Horizonte, com o Zé Maria, né? Lá, o Charles Finney, o Sam, que é o irmão que a gente tem contato, o Davidson conhece, o Apollo Sam, já esteve aqui em casa, esteve lá com os irmãos também em Leominster, em Framingham. Eles começaram a discipular pessoas por pessoas, batizando. Isso que nós estamos conversando aqui hoje. De casa em casa, de casa em casa, hoje já são centenas e centenas de discípulos de Jesus. Não adianta inventar. Começou em Mateus capítulo 10. E Jesus falou em Mateus capítulo 10 que é de... Como é que é mesmo? De casa em casa. Leia os evangelhos e faz esse estudo. Como era a igreja de Jesus. Leia Atos dos Apóstolos. E quando você encontrar lá a palavra templo, não é o templo de adoração para os crentes. Não pode ser, porque Jesus falou que importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade, não vai ser aqui nesse monte, nem lá em Jerusalém, ele disse para a mulher samaritana. E o que ocorre é que nós encontramos o templo de Jerusalém, que se tornou, inclusive, objeto para perseguir e matar os discípulos de Jesus. E este templo, mesmo se fosse, no ano 70 foi totalmente destruído. Como Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Foi totalmente destruído. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, mártires, pessoas que vão morrer por amor a mim. Jesus disse. Eles permaneceram em Jerusalém, não queriam sair de jeito nenhum. Ficaram agarrados ali, parece uns 10, 15 anos. Quando você vê Atos 1:8, ele disse, vocês vão ser testemunha até os confins da terra. Eles não obedeceram. Atos 8:1 deflagra uma perseguição, porque um homem chamado Estevão estava pregando aonde, Aulos? No templo. E diante do templo, ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado por aqueles religiosos. E aí os irmãos se espalham por toda a região ali, Paulo, Barnabé e todos eles, e não há nenhuma referência
nenhuma referência em que eles tenham se reunido em templos. Não tem. Cada casa, cada família era a igreja de Deus. Eu saí daqui, fui lá para a casa do Luiz, da Luciane, comecei a conversar, a igreja está ali. O David saiu de lá, foi na casa do Elias, irmão dele, foi na casa da Deisiane, do Jonatas, do Zé Luiz, ele reuniu lá, é a igreja. E se nós pudermos entender que potência que é isso, em que em cada lugar onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali está a igreja. E o que o Aulo disse, cada um de nós temos essa semente para começar qualquer coisa em qualquer lugar. Né? Pega um irmão que foi perseguido, como nas histórias da China, a moça, eu li o testemunho dela, ela machucada, ela era torturada, eles tiravam ela, não tem jeito, vamos colocar ela numa cela lá na China. Colocava numa prisão. Ela ali, naquela prisão, torturada, machucada, ferida, ela começava a falar de Jesus. Convertia todos aqueles presos ali daquela cadeia. Vamos tirar essa moça daqui, vamos tirá-la. Apanhava, porque estava pregando o evangelho, colocava ela noutra cadeia. Ali na outra cela, no outro prédio, ela começava a pregar, falar de Jesus, discipular, as pessoas se convertiam e eles não sabiam o que iam fazer com essa moça. Assim é cada um de nós hoje. Deus está dando uma oportunidade nessa pandemia para nós sermos livres dos templos. Nós sermos livres dos templos. Eu tenho uma ideia para cada templo. Aos 15 anos, 16 anos de idade, Deus me revelou isso. Isaías 58, que cada um de nós estamos lendo. Em muitos lugares, as pessoas estão dormindo na rua. Não tem como serem recolhidas. Não tem como serem alcançadas. Estão sofrendo. E muitas delas estão dormindo na porta dos nossos templos. Isaías 58, irmãos. Leia lá. Vamos recolher em casa. Se a igreja evangélica no Brasil quiser resolver o problema de menino de rua no Brasil, resolve num estado. Nós não estamos falando isso para criticar, não estamos falando isso para colocar peso sobre ninguém. O que eu quero é incentivar os irmãos, é que no final desta quarentena, não voltemos a fazer as mesmas coisas. Não voltemos a fazer as mesmas coisas. Davidson, quer terminar? Você está mute. Alô? Oi, Josmar. Alô? Sim. Josmar, na verdade, eu tenho pensado sobre esse assunto. Por exemplo, o nosso grupo aqui, cada um tem uma cidade. Tem gente do Espírito Santo, tem gente da Itália, tem gente da África, tem gente de vários lugares do mundo aí, vários lugares do Brasil. A gente está como... David, você está cortando, você vai ter que parar o carro. Cada um participar. Como é que é? Você vai ter que parar o carro porque está cortando na medida que você movimenta. Tá bom. Então, se eu cortar... Ele entrou então, no... eu estou vendo cada pessoa, cada um... Pode falar então, Jesus, me dá um minutinho aí, então, até eu sair do turno. Tá ok. Irmãos, alguém gostaria de dar uma palavra de um minuto? Porque nós estamos gravando, eu não quero que se prolongue mais, porque já prolongou, já está bom demais, uma palavra muito boa. Pastor, no ano de 2009, a gente começou a vivenciar essa experiência nas casas através do esquema das células. E a gente teve uma grande experiência na minha casa, que na minha casa dava 40 pessoas. E muitas dessas pessoas não tinham o prazer, o desejo de estar no templo, justamente por causa da estrutura religiosa ali contida. Mas elas vinham para as casas, vinham com prazer. Era uma comelância aqui, irmão. Eu engordei uns 3 quilos com célula.
Entendeu? Então, hoje eu vejo tudo que foi explanado aí é tirar o tempo. É tirar o prédio, o edifício. Né? Não transformar o templo num local de assistência. Não é errado, é o que nós temos feito lá. Não é errado você reunir os irmãos no templo. O que nós estamos falando, e o Aulus falou muito bem, não, agora vamos ter as células. Então, as células é o ministério da igreja. Que igreja? Aquela igreja local? Para Jesus só há uma igreja em Miracema. Sim, exatamente. Agora, e se não há reis, se não há monarcas, como eu não falo isso no sentido criticano, se não há chefes, aí fica fácil, porque os colegas que eu tenho, com quem eu me relaciono, às vezes eles têm receio de perder o controle. Perder o controle, porque vai para casa, são 40 pessoas, 50 pessoas, esses irmãos não querem vir, né? Acho que a palavra não seria controle, seria domínio, não? Domínio. Davis, pode falar? Tá, Mira. Você está mute. Ok, estamos vendo agora, beleza. Então, mais do que ser ou em templo, ou ser em casa, eu digo o seguinte, essa reunião espontânea, todo mundo podendo participar, todo mundo falando como um corpo, cada um tendo a sua função, cada um expressando, um fala em línguas, outro interpreta, outro profetiza, o outro ministra, todos oram uns pelos outros. Isso que eu vejo que é algo poderoso. Eu vivi isso algumas vezes. E te confesso que eu não vejo nada mais que dá mais fruto do que isso. A questão é que a gente ficou muito acostumado com essa estrutura de igreja, ficou muito acostumado com esse templo. O pastor vai lá na frente e vai um ministra, 2 corinhos, 3 corinhos, depois passa a palavra para o outro. E aquele funeral, aquilo acostumou a gente. Acostumou a gente de domingo em domingo. Eu estava conversando isso com o Josimar. O cara só vai no domingo para recarregar a bateria. Ele esqueceu que ele tem que ser igreja em casa, ele esqueceu que ele tem que ser igreja no serviço, ele esqueceu que ele tem que ser corpo e tem a sua função específica. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo, Josimar? Faz um sinal. Sim. Então, eu vejo isso muito poderoso. Essa palavra cai muito bem para mim. Eu fico pensando em relação a esse grupo, porque a gente fica limitado, até em grupo assim, a gente fica limitado, embora a internet te proporciona te dá uma possibilidade de você expandir e chamar mais pessoas para participar, óbvio, mas você tendo esse contato com o seu vizinho, com o outro, cada um alcançando, sabendo que você tem o mesmo potencial do que o pastor Josimar, você tem o mesmo potencial que o pastor Aulus, você tem o mesmo potencial que o Luizinho, você tem o mesmo direito, você pode orar também. Isso que a gente tem que... Eu gostaria que o grupo entendesse. Você ministra, esses dias eu tenho ministrado para o seu Sebastião, que está aqui comigo, ó. Cada dia você tem sempre a oportunidade de ministrar para alguém. Sempre tem chance de você alcançar alguém. Infelizmente, a gente fica esperando levar alguém para a igreja no domingo ou esperando ir na igreja no domingo. Então, você acaba reduzindo demais a oportunidade de você ser bênção na vida dos outros. Nós cremos que Deus separou homens de Deus, a Bíblia diz em Atos 20, separou homens mais velhos, maduros, para serem chamados bispos, não no sentido de hierarquia, mas daqueles que olham por cima, que cuidam, né? Para apacentar a igreja de Deus. Existem homens assim, nós cremos nisso, a Bíblia é clara. Agora, nos nossos encontros aqui que nós temos com os irmãos, nas casas, que são dezenas e dezenas de casas, nós não temos nem o costume de chamar o outro de pastor. Porque a palavra pastor, do jeito que a gente usa, ela não tem a significação da Bíblia. Aliás, no Novo Testamento, não quero
alongar mais, mas no Novo Testamento ninguém é chamado de pastor. É incrível. Você encontra nome de apóstolos, você encontra nome de profetas, nome de evangelistas, nome de mestres. Atos 13, por exemplo, fala que haviam ali profetas e mestres. Mas você não vai encontrar ninguém no Novo Testamento ou sendo chamado de pastor. Agora, nós entendemos que, na medida que nós vamos conhecendo as Escrituras e vamos nos relacionando e amando uns aos outros e servindo uns aos outros, nós devemos ter o cuidado de não nos tornarmos críticos no sentido de acusar os nossos irmãos que não tiveram esse entendimento. Porque, às vezes, nós achamos que nós nos tornamos superiores porque temos... Isso é muito importante mencionar, João. E isso não pode acontecer. Agora, essa igreja que o Aulus falou, eu tenho vivido ela há anos, na medida que eu tenho comunhão com os meus irmãos, independente dessas rotulações. Agora, essa é uma atitude do coração. Tem que ser uma atitude do coração. E aqueles que são líderes, que estão inclusive no grupo, devem começar a pensar de uma forma criativa como é que vão fazer para voltar à prática do Novo Testamento. É muito fácil voltar à prática do Novo Testamento. E nós já tivemos uma amostra nesses dias. É só fechar os tempos. O pastor Regis, o Wilson Regis, professor Regis, que me ajudou muito na minha compreensão em relação à igreja, ele dizia o seguinte, é muito fácil, o pastor X não combina com o pastor Y, e o outro não combina com isso, e há aquela divisão toda, que eu acho que foi o Luiz que mencionou, né? É muito simples, ele brincava, né? Tem a percepção, coloca os 5 numa cela, dá um pau num, um pau no outro, quebra a cabeça de um, quebra a cara do outro, eles colocam na mesma cela. Meu irmão, vão fazer a reunião de oração mais linda que eles já fizeram na vida. Vão dar as mãos, vão ajoelhar e vão pedir a Deus para livrá-los, né? Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Nós podemos ser a igreja como nós temos sido nesses dias. Tá bom, gente. Eu quero agradecer ao Aulus de coração pela participação dele. É muito bom a gente ouvir esses ensinos. Eu sei que muitos dos irmãos estão ouvindo essa coisa, eu conheço praticamente todos, né? Estão ouvindo essas coisas pela primeira vez, mas o que é mais importante é você conferir nas Escrituras, né? Você vai lá no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele falou bastante no Mateus 5, 6 e 7, que é o sermão que Jesus ensinou, né? E em Atos dos Apóstolos, se você abrir a sua Bíblia sozinho, você vai procurar como é que funcionava essas coisas lá. E ele citou também 1 Coríntios, capítulo 11, 12, 13 e 14. E o apóstolo Paulo fala claramente como a igreja se manifestava, né? E eu continuo dizendo que igreja, para mim, só é igreja quando tem comida. Se tiver comida boa, não é depois do culto, não. Na reunião. Toda reunião que a gente quase promove em Cisneira é com muita comida. E você pode observar que o povo gosta, né? Quem é que não gosta, né, gente? É essa comunhão em torno da... Ei, Mônica! Em torno da mesa, em torno do relacionamento um com o outro, né? Eu costumo dizer que a gente sentado na mesa, a gente distrai e fala tudo que a gente quer falar e que não podia falar. É incrível. Somos família. As pessoas em volta da mesa falam e ficam à vontade. Deus abençoe. Ore, Aulus, por favor. Amém. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor tem os seus propósitos para a gente ter conversado essas coisas. Foi o Senhor que escolheu cada um para estar aqui. E que o Teu Espírito Santo abençoe essa palavra para que ela possa germinar, Senhor, para que ela possa crescer e possa abençoar outros. Ó Deus, cada um possa desenvolver o seu dom, a sua graça. Ó
Ó Deus, que vai além de somente falar em línguas, que já é uma grande coisa, Senhor, mas tem muito mais, Senhor. Que o Espírito Santo encha teus filhos aqui de palavra de profecia, revelação, poder para cura, Senhor. Ó Deus, palavra de sabedoria, de conhecimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a tua igreja manifeste a tua glória, em nome de Jesus. Amém.